Ok. Primeiro é a motoca e a criança. E a segunda seria o grafite e a lapiseira. Tá? O grafite e a lapiseira. Por que essas duas atividades foram escolhidas? Nós podemos falar de relacionamento entre objetos com vários exemplos. Mas eu queria começar trazendo um relacionamento onde os objetos são independentes. Eles se relacionam, mas eles são independentes. Você consegue imaginar que a lapiseira é uma coisa e o grafite é outra coisa. A lapiseira usa o grafite. Mas quando não é a lapiseira que cria o grafite, a lapiseira usa o grafite. O grafite ele vem de fora da lapiseira, entra da lapiseira, a lapiseira usa o grafite, manipula o grafite. Quando o grafite acaba, o que é que você faz? Você tira o resto do grafite da lapiseira e joga o grafite fora. Então, você pode imaginar que no relacionamento entre lapiseira e grafite, nós temos tempos de vidas disjuntos. O grafite ele continua existindo mesmo quando ele sai da lapiseira. Mesmo que a lapiseira quebre, o grafite pode continuar existindo ou continuar ativo independente da lapiseira. Vamos pensar em outro exemplo. O dono e o cão. O dono tem um cão, mas se o dono morrer, o cão continua, sim ou não? A mesma coisa. Se o cão morrer, o dono continua. A não ser que os dois morram juntos no acidente. Mas o tempo de vida deles é independente. Agora, se a gente imaginar o cão e as partes do corpo do cão, o cão tem um coração. O cão é uma entidade composta de outras partes. Por exemplo, ele tem um coração. O coração tem as suas propriedades, tem átrios, tem ventrículos, mas se o coração do cão morre, o cão vai junto. Você não consegue dissociar o tempo de vida dos dois. É o que a gente chama de parte e de todo. A lapiseira consegue existir sem o grafite consegue existir sem a lapiseira. Mas o cão não consegue existir sem coração. É o que a gente vai chamar de composição e agregação. Vamos para outro exemplo. A relação entre um cômodo e uma porta. Vocês acham que é uma relação de agregação ou de composição? O cômodo pode existir sem a porta? Pode. O cômodo, agora a relação entre o cômodo e as paredes. O cômodo pode existir sem paredes? Não. Não. Cômodo não tem sentido sem paredes. Entendeu? Então, a gente vai ver uma série de relações e elementos. E o primeiro passo da gente é tentar entender quem é que cria esses objetos. Até aqui, relógio, tamagotchi, porquinho, carro, a gente tinha uma classe só. Ou, por exemplo, até mesmo no caso do porquinho, a gente tinha duas classes. No caso, a gente tinha o porquinho e a moeda, mas o porquinho não guardava as moedas. O porquinho não guardava os itens. Você usava a moeda para mandar informação para o porco e o porco só guardava o valor. O porco não armazenava os elementos moeda e o porco não armazenava os elementos item. Vamos pensar agora, por exemplo, no caso da lapiseira. Vou pegar essa lapiseira aqui mais interessante. Vocês já viram aquelas lapiseiras 2.0, que são a lapiseira chique, que tem o grafite desse tamanho? Aquela lapiseira mais chique, elas não têm tubo para vários grafites. Entendeu? Aquela lapiseira 2.0, que eles chamam até de porta-minas. Você só pode colocar um grafite dentro daquela lapiseira. Algumas não tem nem aquele dispositivozinho para colocar embaixo. Você aperta assim, ele abre a garra, você insere o grafite. Aí você escreve, até o grafite ser tão pequenininho que você não consegue escrever. Você joga o grafite fora e depois você coloca outro grafite. Seria um exemplo de uma lapiseira com um único grafite. Vamos começar agora a falar sobre relacionamento, tudo bem? Quando a gente olha o relacionamento entre a lapiseira e o grafite, que seria lead em inglês, a gente tem que, no caso de uma lapiseira assim, normal, que nem as nossas, que é o númerozinho aqui que está ligado à lapiseira, tá vendo? Uma lapiseira pode ter 0 ou vários grafites. Esse asterisquinho que tem aqui do lado significa vários.
Uma lapiseira pode não ter nenhum grafite ou pode ter vários grafites. Vou voltar para aqui para uma outra lapiseira, a lapiseira de pó, lapiseira que só tem um grafite. Nesse outro, tá errado aqui. É tão ruim que a gente está dando um exemplo e no meio do exemplo a gente descobre um erro Aqui era para ter 0 ou 1. Essa lapiseira aqui de liso era para ser bem aqui. Uma lapiseira tem 0 ou 1 grafite. Vocês já viram aquelas motoquinhas de parque ou então de shopping? Normalmente aquelas motoquinhas só cabe uma criança. Então a gente poderia dizer que no nosso relacionamento entre motoca e criança, pronto, agora tá certo. Ó. Uma motoquinha, né, carrega 0 ou uma criança. Então isso daqui ele pode ter que a gente chama de várias multiplicidades. Por exemplo, na relação entre aluno e disciplina. Um aluno pode ter quantas disciplinas? Mas a partir de 0 ou a partir de 1? Um aluno matriculado tem de 1 a várias disciplinas. Mas um aluno, se ele não tiver matriculado, ele pode ter 0. Ok? A mesma coisa o professor. O professor ele pode tá matriculado em 0 ou várias disciplinas. Quando vocês encontram o losângulozinho aberto, significa agregação, ou seja, ele se relaciona com a entidade, ele manipula a entidade, mas ele não tem a posse da entidade. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Exemplo aqui do contato. Isso aqui é do modelo antigo. Atualizei esse daqui. Como é que tá o cinema? Uma sala de cinema tem 0 ou vários clientes. Será que vocês conseguem pensar em alguma relação estrita? Por exemplo, uma pessoa e os seus braços. Uma pessoa pode ter quantos braços? 0, 0, 1 ou 2. A relação é essa. De agregação ou de composição? Composição. Você não consegue imaginar os braços vivendo sem a pessoa, né? Os braços andando sem a pessoa. Então, é a relação de composição. O braço faz parte da pessoa. Você não consegue extrair o braço e ele tem um tempo de vida de junto da pessoa. Na composição, esse losângulozinho aqui é preenchido. Então, se nós tivéssemos uma relação entre a pessoa e seus braços, seria uma pessoa tem 0 ou mais braços. Agora, se a gente esticasse para a ideia de... Eu estou com a minha imaginação fantástica. Siameses. Siameses não? É siameses que tem várias pessoas dividindo o mesmo corpo? É assim que a gente chama, né? Pronto. Então, como ficaria a relação? Hã? Não, normalmente ele só tem... É verdade, né? Mas, por exemplo, poderia agora ser mais de uma pessoa. Mas não começa de 0, porque senão não existe organismo. É um ou várias pessoas no mesmo corpo tem 0 ou vários braços. É uma coisa meio monstruosa, né? Mas tem que ter pelo menos uma pessoa. Vou pensar, por exemplo, quando você abre uma conta num banco, você automaticamente você tem uma conta, minimamente uma conta. Você não tem como abrir uma conta no banco e não ter nenhuma conta no banco. Não faz sentido isso. Só que você pode ter mais de uma conta, sim ou não? Sim, você pode ter conta corrente, conta poupança e tudo mais. Então, pensando no seu relacionamento com o banco, nós diríamos que um cliente se relacionando com o banco tem o quê? Um ou várias contas. Uma ou várias contas. É sempre de 1 para vários? Não. Porque às vezes você tem multiplicidade também no sentido contrário. Exemplo. Você pode ter o conceito de conta conjunta.
O que é conta conjunta? Várias pessoas na mesma conta. Então, você pode ter que um cliente tem uma ou várias contas, só que uma conta também pode ter vários clientes. Então, nosso relacionamento seria 1 para N ligado de 1 para N. 1 para N com 1 para N, multiplicidade. Então, vários clientes têm várias contas. É a mesma coisa que tem entre professor e aluno. Vocês podem ter, se não tiverem matriculados, né, 0, ou vários professores, e um professor pode ter zeros ou vários alunos, entendeu? Então, o lance da multiplicidade, ele se expande para tudo. Só que a gente vai começar, quase todos os nossos trabalhos iniciais, eles vão trabalhar de 1 para vários, até para a gente aprender a manipular os dados. Só quando a gente chegar, por exemplo, mais para baixo, por exemplo, no caso do Twitter. No Twitter, você tem uma relação que a gente chama de associação, por exemplo. Vamos aqui que é um pouquinho mais expandido, mas é interessante. Vocês sabem como é que funciona o Twitter, né? Twitter, Facebook, tudo mais. Um usuário, ele tem uma relação com outros usuários. Qual é a relação que ele tem com os usuários? Normalmente, a relação de seguidores ou de seguidos. Então, eu tenho uma lista de seguidores e eu também tenho uma lista de seguidos. Então, a gente diz que eu, posso me relacionar com vários ou nenhuma outra pessoa. Posso ser sozinho no mundo. Nenhum seguidor e nenhum seguido. Sim? Não. Entendeu? Da mesma forma como poderia ser ao contrário, eu poderia me relacionar com várias pessoas. Um usuário só tem uma caixa de entrada. Estão vendo? Um usuário só tem um inbox, que é onde ficam guardados os registros dele. Um sistema pode ter vários usuários. O sistema tem vários tweets, tá vendo? E a caixa de entrada do usuário também tem vários tweets. Esse relacionamentozinho 0 asterisco significa vários, né? Eu posso não ter nenhuma mensagem na minha caixa de entrada, como posso ter várias mensagens na minha caixa de entrada. Okay? Esse relacionamento aqui do N para N, a gente está vendo dentro da mesma classe. O usuário segue vários outros usuários. Mas a gente poderia ter entre classes distintas, como professor-aluno, ou então no relacionamento entre grupos. Quando você cria um grupo no WhatsApp, você pode ter vários grupos. Oi. Aqui. Mas assim, é basicamente para ilustrar. Quando a gente chegar no código, aí eu troco o tema. Aqui é no Firefox, eu não tenho como mexer. Entendeu? Isso aqui é mais para ilustrar os conceitos, tá? Tá no GitHub. Ok? Então, vamos imaginar aqui outro tipo de relacionamento N para N. Um usuário pode criar vários grupos. E um grupo pode ter vários usuários. O usuário tem vários grupos e o grupo tem vários usuários. A mesma coisa, de novo, a relação N para N. O usuário pode não ter nenhum grupo, porém não faz sentido um grupo sem usuários. Ele não é um grupo. Então, um grupo tem pelo menos um usuário. Então, a relação entre usuário e grupo é o grupo. Um usuário pode ter 0 ou mais grupos, mas um grupo tem um ou mais usuários. Eu ia perguntar qual é a multiplicidade entre a pessoa e o chifre, mas eu desisti. Ai, ai, ai. Depende, né? Se ele tem gado, não tem gado. Ok, então a gente vai começar por um bem simples. E aí, para trabalhar a ideia de hoje, eu vou precisar mostrar uma outra técnica de C++ para vocês, que são os ponteiros inteligentes. Então, bora lá.
Ah! É. Estamos na semana 7. Cadir S07 motoca. Melhorou agora, né? O escuro dá menos reflexo, é? Vou aumentar aqui a fonte, a letra. Apagar a luz, não fica muito escuro, não? Então vamos lá. Vamos começar. Agora eu vou precisar falar um pouquinho sobre relembrar o nosso conceito de alocação dinâmica, até para a gente precisar entender o que é que eu vou fazer aqui agora. Vou só desativar o Copilot aqui. Ok. Fora o C++ que vocês estão aprendendo, vocês têm contato com algumas outras linguagens ou não? Um pouquinho de quê? JavaScript é o mais comum? Mais ou menos? Python? Java? Então, vamos pegar aqui em JavaScript, tá? Para a gente entender. Como é que eu criaria uma motoca? Esquece a modelagem, eu vou só criar uma motoca. Eu faria assim. Seja uma motoca, uma nova motoca. Esse new é a única forma como em Java e JavaScript eu tenho para criar um objeto. Só tenho isso. Se não tiver isso, o objeto não existe, não foi criado. A não ser que ele seja um primitivo, um number, alguma coisa assim, tá? Aí eu posso fazer uma atribuição direta. Sim. Mas se não, eu preciso obrigatoriamente desse new para criar o meu objeto. Isso aqui seria em Java ou JavaScript, certo? Então, aqui eu criei uma motoca, ok? E ela está criada naquele ponto. Aqui eu salvo esse objeto criado dentro de uma variável. E aí eu poderia manipular a nossa motoca. Motoca.buzinar, motoca.inserir. Eu insiro na minha moto pessoas. Então, para poder passar uma pessoa para o método, que a gente já viu que não é a moto que cria a pessoa, a moto recebe a pessoa, eu preciso criar uma pessoa. Como é que eu crio uma pessoa? A palavra-chave que cria as coisas. New. Não é abracadabra nem alakazam, é new. Tenho que criar aqui uma pessoa. Criar aqui o José. O José tem 5 anos, quer andar de moto. Então, isso cria um objeto, e esse objeto que eu acabei de criar é passado para dentro da motoca. A motoca vai manipular esse objeto que foi criado do lado de fora, sei lá, do jeito que ela quiser. E aí, no final, quando eu pedir para remover, motoca.remover, remover a pessoa que estava lá, eu posso pegar de volta a pessoa que eu coloquei dentro da motoca. Então, se eu perguntar quem é essa pessoa, quem seria essa pessoa que está aqui dentro da motoca? O nome dessa pessoa? José. Tá? Então, vamos entender o tempo de vida do objeto. Eu criei a motoca, o objeto foi criado aqui e foi passado por parâmetro. O parâmetro foi utilizado lá dentro da motoca, no final eu removi, ele me devolveu o meu objeto, e aí eu posso acessar o nome do objeto. Qual é a simplificação de uma linguagem como essa? É que tudo é dinâmico e só existem objetos dinâmicos. Ou você dá um new ou o objeto não existe. Tá certo? A vantagem é que é explícito. Você vê o processo de criação. Você entende o processo de criação. Está aqui. A criatura foi criada aqui. Se eu fizer isso daqui, motoca 2,
recebe new motoca. Eu tenho quantas motocas agora? 2. Mas se eu fizer isso daqui, motoca, eu tenho quantas motocas? Quantas motinhas eu tenho? Só tenho uma. Porque o que é que cria uma motoca? New. A vantagem de ser explícito é isso, está na tua cara. Você só criou uma motoca, então não tem duas, você só criou uma. Você tem uma motoca referenciada em 2 objetos. Tá bom? Então, por que é importante a gente entender o conceito de objeto em referência? Porque senão você fica com esses comportamentos estranhos. Ó. Você criou um vetor, poderia ser em JavaScript, em Python, todos eles vão ter o mesmo comportamento. Aí você faz assim. Ah, se eu perguntar quem é B, quem é A? Tenho quantos vetores? Se eu fizer A na posição 0, recebe 9, e eu perguntar qual é o valor de B, 9, 2 e 3. Tá ruim de ver, né? A na posição 0 recebe 9, qual é o valor de B? 9, 2 e 3. Então, tenho quantos vetores aqui? Só um. Isso daqui não te criou um novo vetor. Lembra, tudo é dinâmico. Qual é o problema? Você não está vendo o new. Tem. Porque isso daqui é uma passagem de parâmetro. Imagina se toda vez que você passasse um objeto por parâmetro, ele tivesse que copiar o objeto inteiro. Entendeu? A questão é que isso não é explícito. Agora, se você tivesse escrito assim, A recebe new array. Ah, tô vendo new agora. O new tá na minha cara. New array. 1, 2, 3. B recebe A. Agora tá meio na cara que os dois são o mesmo objeto, porque você tá vendo o new. Tudo bem? Então, é assim em JavaScript, é assim em Python, é assim em Java. A facilidade é que o Java é explícito e obrigatório. Tudo é new, não tem objeto. O JavaScript ele tem esses que a gente chama de açúcar sintático. Em alguns cantos você não precisa dar o new, porque ele dá uma simplificada para você, e toda linguagem vai ter isso. Por exemplo, você não vai estar em Java colocando new string. Por quê? Porque quando você coloca... Porque a gente usa tanto texto que ele faz uma simplificação sintática para quando você coloca uma aspa dupla, ele já cria o objeto string para você. Tá bom? Só que aí você vai ter que, em cada linguagem que você for manipular, tentar entender, opa, nessa linguagem, quando é que o objeto é criado? Ou nessa linguagem, quando eu faço atribuição, eu estou copiando o objeto inteiro ou eu estou só pegando a referência do objeto? Ah, professor, então, naquele caso, como é que eu faço para criar um outro? Aí você precisaria fazer algo como B recebe A ponto slice, alguma coisa assim. Pronto, agora se você mudar o A, você não muda o B. Perdão. A0 recebe 9. Então, isso aqui é o que a gente chama de cópia. Agora, realmente, você está copiando os elementos no novo vetor. Seria equivalente a você dar um novo new, criar um novo bloco de dados e colocar os seus elementos lá dentro. Então, assim, isso não é trivial. A questão é que quando você estiver aprendendo uma linguagem, é importante que você esteja atento a isso. Porque senão você vai ficar feito bocó, rodando atrás de por que tuas coisas estão sumindo, por que teus elementos desapareceram, por que não está duplicando. Tá. Dito isso, vamos voltar agora para o C++. Quando você faz isso daqui, pessoa, motoca, motoca. Você criou uma moto? O que é que você acha? Sim ou não? Suponha que moto existe, tá certo? Mas, moto. Suponha que existe moto e pessoa.
Ignora o erro, tá? É porque as classes não foram criadas. Vamos lá, vamos criar. Quando você... Em C++ agora, certo? C++. Uma moto existe, sim ou não? Existe. Porque no C++ a gente tem objetos estáticos e objetos dinâmicos. A professora, para que inventaram essa besteira de objeto estático? Porque tudo que é estático é previsível, o compilador já consegue, em tempo de compilação, entender o quanto de memória que ele vai precisar para aquilo e já aloca os blocos de memória certinho, você tem um desempenho muito superior. Entendeu? Então, linguagens compiladas têm um desempenho superior justamente por causa do processo de compilação, com toda a reserva de espaço de memória e etc. Então, aqui eu tenho uma motoca. E agora eu tenho motoca 2 recebe motoca. E agora eu tenho quantas motocas? 2. Você não tá... Agora as referências são explícitas, lembra? Lembra como é que eu faço uma referência? Assim, né? Motoca 3 recebe motoca. Agora eu tenho quantos objetos? 2. Qual? Esse daqui e o motoca 2. Isso daqui é uma referência, ela é explícita. Você sabe que não está copiando memória. Por quê? Porque ele é só uma outra entrada da tabela de variável que aponta para o mesmo lugar. Outra forma de fazer a mesma coisa. Tem quantos objetos? 2. Entendeu? Só tem o motoca e o motoca 2. Quando você está rodando esse igual aqui, como eles são objetos estáticos, você está rodando uma cópia de valores. Então, todos os atributos de motoca 1 vão ser copiados para a motoca 2. Beleza? Tá. Se eu construísse a minha moto assim, ó, uma motoca vai ter uma pessoa, concorda? Então, eu posso fazer assim, pessoa a pessoa. E aí, no meu construtor, void inserir pessoa, desteta pessoa, recebe pessoa. Vamos lá, vamos tentar entender aqui. Eu quero colocar uma pessoa na moto. Vamos lá. Imaginando que eu fiz aqui meu código, motoca, moto, toca, motoca ponto inserir pessoa. Imagina que tem aí um construtor para peito, tá? Suponha que isso daqui foi implementado. Com quantos objetos eu trabalhei aqui? Tem até que levantar. Quantos objetos eu tenho? Quantos objetos vocês estão vendo? Quantos blocos de memória disjuntos, distintos vocês estão vendo aqui? 2 blocos, quem dá mais, quem dá menos. Não. Quantas pessoas? Estou perguntando aí na motoca. Quantos objetos pessoa foram criados só nesse processo de fazer a atribuição? O nome da variável não faz a menor importância. Podia ser nome diferente, não mudava nada. O que é que você chutou aí? Vamos lá. Duas, quê? Uma. Alguém dá 3, dou-lhe uma, dou-lhe 2. Ninguém dá 3. 3. Vamos lá. Vamos lá. Você criou uma pessoa como objeto anônimo bem aqui. Certo? Ela foi passada por cópia.
Por referência. Tá vendo aí comercial ou um asterisco aqui? Não, então foi passado por quê? Por cópia. Então você tem uma pessoa para cá, ela foi copiada para um novo bloco aqui, duas pessoas, e foi copiada para o atributo. Três pessoas. Ok? Três pessoas. Uma pessoa aqui, foi copiada para cá, e depois foi copiada para a pessoa que já existia. Lembra que quando eu digo que quando você entra no construtor, isso aqui já foi inicializado? Ok, agora a gente vai para o nosso primeiro problema. Se a modelagem fosse essa, como é que eu descreveria que não tem uma pessoa na motoca? Posso botar um zero aqui em pessoa? Não faz sentido, né? Posso botar nulo aqui em pessoa? Nulo? Sim, por exemplo. Dá. Dá. Só que nulo só é um valor válido para um ponteiro. Nulo não é um valor válido para um objeto, uma variável comum, um inteiro, um float, um objeto. Não faz sentido eu perguntar se 3 é igual a nulo. Nulo só é o valor válido para um ponteiro. Para comparar, se fosse nulo, ele teria que ser o quê? Ponteiro. Ponteiro. Nulo só é o valor válido para um ponteiro. Ah, professor, nulo funciona a roda em Java. Porque em Java tudo é ponteiro, tudo é dinâmico. Em Java você não tem variável estática, então tudo é ponteiro. Você não está vendo ponteiro. Ah, lá tudo é referência, ou seja, tudo é ponteiro. Como tudo é ponteiro, você pode comparar qualquer objeto com nulo. Só que aqui isso não faz sentido. Tem uma pessoa, por definição, ele tem um bloco de memória associado, nesse caso aqui um bloco associado ao atributo. Então não faz sentido perguntar se esse endereço é nulo. Por quê? Porque tem um bloco de memória aqui. Para que você pudesse fazer sentido que isso fosse nulo, você teria que fazer isso. Agora sim. Isso daqui pode estar apontando para nulo, ou isso daqui pode estar apontando para uma. Então a gente poderia dizer que se isso daqui é nulo, significa que a pessoa, que não tem ninguém dentro da motoca. Se isso daqui é diferente de nulo, é porque tem uma pessoa dentro da motoca. Então, se a gente for trabalhar assim, a gente tem que mudar o nosso parâmetro, né? Então, eu receberia uma pessoa e aqui eu não posso passar estático, porque não faz sentido, né? Será que eu poderia fazer isso? O endereço dessa pessoa que eu acabei de criar? Vou subir aqui. Eu quero passar uma pessoa, eu vou vou passar o endereço dessa pessoa que eu acabei de criar. Faz sentido? Tem que pensar que essa pessoa que você acabou de criar, ela está no stack. Acabou essa instrução, esse bloco é desalocado. Então, como é que você vai passar o endereço de um bloco que vai se desfazer? Se você precisa criar um bloco de memória persistente, qual é o único jeito que você cria isso? Bloco de memória na heap. Agora sim. O espaço de memória alocado para um programa, ele tem dois blocos, um bloco alto e um bloco baixo. O bloco baixo é como se você estivesse preenchendo de baixo para cima. Você começou, criou a main, colocou as variáveis da main. Aí criou a função, volta a função. Aí entra no if else, aí o if else chama a função.
E ele vai fazendo isso, a partir do bloco mais baixo, entendeu? Só que quando você dá um new, você cria ela no outro lado do bloco da memória associada ao programa. Entendeu? E aí esses blocos, eles são permanentes. Então, quando você dá um new para um bloco desse, ele permanece para a posse dele até dar o delete desse bloco. Por isso que a gente chama de stack, porque ele vai nesse processo de sanfoninha. Entra na função, entra no if, entra no else, entra na outra função, entra na outra, desfaça, entra, desfaça, ele vai nisso. Ou seja, quando você dá o new, você recebe um bloco de memória que não está aqui dentro desse processo de sanfona. É um outro bloco de memória que é persistente. Não vai ser desalocado. Só vai ser desalocado quando você dá o delete. Tudo bem, mas é como se você fizesse isso. Se eu fizesse isso daqui. Criei um escopo, seja pessoa... Perdão, estou misturando as linguagens, desculpa. Pessoa recebe new, pessoa João. Você pediu um bloco de memória, dinâmico, um bloco de memória na heap, recebeu e guardou nessa variável. Essa variável vai sair do escopo e vai desaparecer. Só que você pediu o bloco de memória, ele está lá ainda reservado para você, mesmo que você tenha perdido a referência dele. Isso foi problema seu. O bloco continua reservado para o programa, mas como você perdeu a referência, você não tem mais nem como deletá-lo. Exato. Isso é o que a gente chama de vazamento de memória. Ok? Então, para lidar com essa questão do vazamento de memória, existem estruturas de alto nível para poder não ter vazamento de memória. E aí, justamente para vocês não terem problema de vazamento de memória, a gente vai trabalhar com elas. Porque senão, ia ser um saco do tipo... Exemplo, já tem uma pessoa dentro da moto. Aí você dá um new pessoa para poder criar uma nova pessoa e colocar dentro da moto. Mas a moto já está ocupada porque tem uma pessoa. Aí você teria que pegar esse bloco de memória, deletar. É um samba tão grande que eu pensei, não, vou logo ensinar eles a trabalhar com estruturas de alto nível, porque a gente vai pensar no modo mais simples possível, tá? Então, ao invés de você fazer isso, int p recebe new int. Então, agora, se eu mandar imprimir p, std, cout, p, ele vai imprimir o quê? 6. Tá? Então, vamos lá. Isso daqui é 1 inteiro com valor 6. Se eu fizesse isso daqui, assim, eu estaria pedindo outra coisa. Eu estaria pedindo o quê? 6 inteiros. Certo? Aqui eu estou pedindo 1 inteiro com valor 6. E agora, para me livrar dessa memória, eu posso dar um delete de P. Só lembrando, tá? Se eu fizer isso, será que eu ainda consigo imprimir o 6? Sim ou não? A gente já falou sobre isso, mas é raro, tudinho. É horrível mesmo, isso aqui é horrível. Vamos rodar, vamos rodar. Vamos rodar e aí eu mostro. Ah, tá. É porque ele vai avisar que é os warnings da vida, porque eu estou compilando com suporte a warnings. Deixa eu compilar ignorando warnings. GCC, G++, solver.cpp, -o, solver.o. Vou ignorar todos os warnings. Ah! Que legal. No caso aqui ele pegou lixo.
interessante, né? Mas assim, na versão mais antiga do GCC, já tinha dado certo. A computação amadurecendo, né? A computação amadurecendo. Aí ele vai pegar lixo. Na minha versão do GCC, ele vai, o delete está apagando a informação e jogando lixo. Legal, né? Deixa eu fazer outra coisa aqui para testar outra coisa legal. Não faz sentido, porque você estaria deletando o valor 6. Faz sentido deletar o valor 6? Não, né? Ó, vamos lá, olha que legal. O valor de P não mudou. Tá vendo? Quando eu mando imprimir P, olha o que é que ele mostra. O valor de P é esse bloco de memória. Então vamos lá, vamos degustar isso daqui. Você pediu um bloco de memória. Você recebeu esse cara aqui, ó. Cadê? Esse cara aqui. CAB0. Você recebeu o CAB0, aí você guardou o CAB0 dentro do P. Então, o que é o P? CAB0, aquele bloco de memória. Nesse CAB0, você colocou qual valor? 6. Okay? Aí você imprimiu o P, CAB0, e imprimiu o que tem no P. O que tem no CAB0, ele vai imprimir 6. Aí você deu um delete. Na hora que você dá um delete, você diz, olha, o CAB0, eu não preciso mais. Só que qual é ainda o valor de P? CAB0. Você se comprometeu, olha, eu não preciso mais, eu não vou mais mexer nele. Mas o valor da tua variável ainda é o bloco de memória. O que acontece? O delete, nesse caso, foi lá no valor e jogou lixo, embaralhou, estragou a informação, justamente porque já tiveram vários casos de vazamento e hackeamento por causa desse probleminha aí. Porque as pessoas, assim, né, devolviam a informação, né, mas não apagavam antes, e aí ficava o rastro da informação utilizada, e isso era utilizado de várias formas, como para hackear. Então, ó, o P ainda aponta para o mesmo lugar. A diferença é que o valor dele foi embaralhado, né, apagado, foi colocado lixo. Para eu esquecer o que tinha em P, eu teria que fazer isso. Seria equivalente a colocar nulo dentro do P. Nulo. Acho que não precisa da STM. Agora o P que apontava para o CAB0, né, para aquele hexadecimal, agora o P aponta para nulo. São dois processos. O P aponta para alguém, para um bloco de memória, e esse bloco de memória tem um valor. Dar o delete significa dizer, ei, eu não quero mais esse bloco de memória, mas o P ainda continua apontando para o mesmo lugar. Se o meu GCC não tivesse zerado, né, colocado lixo lá, e eu tentasse imprimir, eu ainda conseguiria acessar o 6. Porque eu ainda estou apontando para o mesmo lugar. Na hora que eu faço isso, é que eu esqueço para onde o P apontava. Por quê? Porque eu coloquei outro valor lá. Legal, né? Tá. Para a gente não ter que ficar nessa catrevagem danada aqui, a gente vai utilizar um outro recursozinho, que é o recurso de gestão automática de memória, tá? Que são esses dois carinhas aqui, ó. O Shared PTR e o Unique PTR. Tá? O que esses caras fazem pra gente? Eles guardam o nosso ponteiro. E eles ficam prestando atenção. E aí, quando ninguém mais estiver usando a nossa informação, eles deletam a informação. É isso que eles fazem. Você tem uma diferença brutal de desempenho entre os dois. Tipo, esse aqui é muito próximo do primitivo. Esse aqui é 20, 30 vezes mais lento.
Só que usar o Unique exigiria muito mais maturidade de uso, compreensão. Então, a gente fica com lento mesmo, porque ele resolve quase todos os nossos problemas. Certo? Só para a gente entender mais ou menos o que é que algumas linguagens fazem para fazer gestão de memória. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, tá certo? Só que aqui, ó. Shared PTR de inteiro, ou seja, ele vai guardar um inteiro. P recebe make shared 6. Acho que é assim. E o int 6. Perdão. Faz tempo que eu não uso isso. Será que só assim funciona? Só lembrando, tá? Só lembrando. Aqui tem um bloco dinâmico para um inteiro. E aqui vai o construtor, que seria o meu new aqui. Então, esse processo aqui do new, ele é substituído aqui pelo make shared. Eu estou criando um bloco de memória de inteiro, inicializando ele com 6. Eu estou guardando ele bem aqui. Pronto, a partir de agora ele é utilizado como um ponteiro normal. Então eu poderia fazer a mesma coisa. stdcout p, né? P. Isso daqui não vai muito fazer sentido porque isso daqui é não é um bloco de memória cru, é um objeto. Então é mais fácil pensar só nesse. Então se eu mandar ele imprimir, ele vai imprimir 6. Okay? Se eu fizesse agora que recebe P, eu teria duas contagens, dois elementos apontando para o mesmo local. Alt P que R recebe Q. R ponto. Eu quero a contagem de quantas referências tem. Ah, legal. Aí ele vai dizer que eu tenho 3 objetos olhando o mesmo bloco de memória. Quem seriam os 3 objetos? O P, o Q e o R. Se eu fizesse assim, ó. Quantos objetos tem olhando o bloco de memória? Só um objeto, porque Q e R já saíram de escopo. Então, se eu rodar isso daqui, ele vai dizer que só tem um objeto olhando o bloco de memória. E o que acontece quando não tiver mais nenhum objeto olhando o bloco de memória? Aqui não faz mais sentido, né? Quando não tiver mais nenhum objeto olhando o bloco de memória, a memória é devolvida. Aqui ainda tem um, mas se a gente estivesse trabalhando com classes, com objetos, né, daria para ver a memória sendo devolvida. Então, assim, qual é a vantagem desse carinha? É que a gente pode utilizar ele para poder fazer as nossas manipulações de objetos sem ter que ficar copiando pessoas e sem ter que pensar em fazer o processo de alocação e devolução. Ele resolve tudo para a gente. Bora fazer a motoca? Motoca.cpp. Eu tenho meia hora para fazer a motoca. Será que a gente consegue? Acho que a gente consegue. Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu preciso de uma pessoa? A pessoa vai ter um
nome, não é isso? Um nome e uma idade. Eu vou criar o construtor da classe pessoa com o nome e a idade. Já vou rodar aqui os construtores. Nome é inicializado por nome e idade por idade. Não vou fazer getSet em pessoa porque pessoa não tem lógica nenhuma, é só para guardar a informação. Mas eu vou fazer aqui o meu str. Eu quero retornar só o nome com 2 pontos, com a idade. Existe um métodozinho para converter de inteiro e de float para string, que seria esse aqui, né? Pronto, pessoa está pronta. Bora para a motoca. Eu vou precisar aqui, além do toString, do memory, que senão eu não consigo usar o string. Bora lá. Então agora eu preciso de uma motoca. E a motoca, vou começar do que é mais importante. Ela vai ter uma pessoa. Só que a pessoa vai ser guardada no ptr de pessoa. Tá? Então você não precisa sequer utilizar aquela notação de ponteiro, de asterisco para um lado, asterisco para o outro. Não precisa de nada disso. É só o shell de ptr mesmo, porque ele vai guardar a memória para a gente. Vamos aqui para o construtor. Motoca. Pessoa recebe nulo. Só para deixar explícito que o nosso ponteiro, né? Eu vou chamar de ponteiro. É o ponteiro inteligente. O nosso ponteiro para a pessoa começa em nulo, para dizer que não tem uma pessoa dentro da motoca. Vamos aqui, como é que eu faço para inserir uma pessoa para a motoca? Então eu vou receber um shared ptr de pessoa. Qual é a lógica para saber se eu posso botar uma pessoa na motoca? Se o quê? Como é que eu sei que não tem ninguém? O que for nulo? Pessoa, atributo. Se pessoa for diferente de nulo no ptr, então eu boto a pessoa na moto. Como é que eu faço isso? Pessoa, essa é a pessoa. Só isso. Então, o bloco de memória que eu estou recebendo bem aqui, ele vai ser copiado para cá. E como ele vai fazer? Claro, a gente não está pensando em desempenho aqui. Só o objetivo de ligar as coisas para elas funcionarem, tá? Então, aquele bloquinho que foi alocado com o new lá na main, ele vem para cá. E aí, se a motoca estiver vazio, ele é guardado dentro da motoca. E aí não tem perigo dessa memória ser devolvida. Por quê? Porque ela está referenciada aqui dentro. Tá bom? Se por acaso não, então eu só aviso que moto ocupada. Nessa motoquinha só. É aquelas motoquinhas de pivete que tem um buraquinho para ele entrar e botar as pernas, então só cabe um. Tá? Se eu quisesse várias pessoas, aí isso aqui teria que ser um vector e não uma variável singular. A gente faz isso na próxima semana. Então amanhã, se já der, tá? Vamos remover uma pessoa. Para remover a pessoa, eu quero que você devolva a pessoa que está na moto, se existir alguém na moto. Então, vou devolver um shared ptr de pessoa remover. Qual é a lógica desse? Se tiver uma pessoa, ou seja, se desse ponto pessoa for diferente de nulo, então ejeta, pum, estou voando. O que é que significa, logicamente, tirar a pessoa da moto na nossa abstração? Tudo bem, o que é que significa sair a pessoa?
Zerar. O que é que significa zerar? Botar o quê? Botar nulo. Botar nulo onde? Aqui no atributo. Desse ponto, pessoa recebe nulo. Só que eu quero devolver a pessoa que estava na moto, né? Então não posso só zerar de cara. Duas ações. Eu tenho que zerar e tenho que devolver, retornar. E aí, qual é o processo? Dou-lhe uma. Se eu retornar, acabou a função, eu não zero. Hã? Cadê? Foi? Pô. Não é difícil não. Como é que eu faço aqui? Eu preciso de duas ações. Eu tenho que zerar a pessoa para informar que não tem mais ninguém na moto e tenho que retornar a pessoa. Pronto. Eu salvo na variável. O quê? Dar o delete. Você não precisa dar o delete aqui. Isso até nem faria sentido se você desse o delete. Deletar não significa colocar nulo. A abstração para dizer que não tem ninguém na moto é essa variável ser nulo. Deletar não coloca nulo nela. Deletar informa que eu não quero mais essa memória. Mas a pessoa continuaria apontando para o mesmo canto. Entendeu? Lembra que eu deletei aquele ponteiro e ele continua apontando o mesmo bloco de memória? Tá? Então, dizer que não tem ninguém na moto é colocar que a pessoa é igual a nulo. Então, como a gente está usando o shell de PTR, você nem precisa pensar em delete. Delete não faz mais sentido para a gente. O gerenciamento é feito automaticamente por ele na hora que ninguém mais estiver com aquele bloco de memória. Entendeu? Então, aqui eu preciso de dois passos. Eu salvo a pessoa na variável, eu zero o atributo pessoa para dizer que não tem mais ninguém na moto e eu devolvo a pessoa que estava dentro da moto. Tudo bem? E aí, por acaso, se não tem ninguém na moto, ok? Vamos colocar aqui umas flagzinhas para a gente... Perfeito, querido. Como eu estou trabalhando com retorno, o certo é fazer assim, né? Porque se não tem ninguém para retornar, eu tenho que dizer que não tem ninguém para retornar. Ótima lembrança. Se você tem retorno, você tem que ter o retorno padrão. Então não é legal você colocar dentro do else. Você retorna e você retorna. Tá? Para a gente conseguir enxergar o nascimento e o morrimento das pessoas, vamos colocar aqui as mensagenzinhas, tá certo? Flagzinho, como é o nome da pessoa? Nome, nasceu. Quando ele nasceu, eu digo que ele nasceu. E aí, quando ele morrer, eu digo que ele morreu. Tudo bem? Então, quando é que isso daqui é executado? Assim que o bloco de memória for criado. E quando é que isso daqui vai ser executado? E quando é que ele vai sumir da memória? É quando ele perder a referência completamente.
No nosso caso aqui, vamos fazer amém. Vou criar motoca. 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 Motoca precisa de um parâmetro? Ah, tá. Porque como eu coloquei classe, eu esqueci de definir o que era público e privado. Criei uma motoca. Eu vou colocar uma pessoa dentro da motoca. Inserir. Aí aqui, você poderia fazer de algumas formas, tá? A mais simples é o make shared. Você diz o que é que você está criando. Você está criando uma pessoa e você já passa o construtor dela aqui. O que é o construtor de pessoa? É o nome e a idade. Então você já pode passar aqui o nome e a idade. Então vai ser a Ana e a idade tem 6 aninhos. Tá vendo? Aí agora eu vou tentar inserir outra pessoa. A Bia, que tem 5 aninhos. E vou tentar inserir o Léo, que tem 2 aninhos. Aí agora eu vou tentar tirar alguém da moto. Motoca.remover. E aí eu vou tentar inserir a Bia de novo. Qual vai ser a ordem de nascimentos e morrimentos? Quem nasce primeiro? A Ana. E depois? A Bia. E depois o que acontece? A Bia morre, perfeito. Por que a Bia morre? Hã? Porque perdeu-se a referência dela. Eu joguei a Bia para dentro do inserir, o bloco de memória foi para dentro do inserir, ele não foi aproveitado lá, acabou-se a referência do bloco de dentro e não tem mais referência do bloco de fora, então a Bia morre. A mesma coisa para o Léo. O remover vai pegar a Ana e jogar a Ana aqui para o objeto pessoa, para a referência pessoa. Então a Ana vai estar guardadinha aqui. E agora uma outra Bia, porque vai ser um outro bloco, vai ser criado, vai ser jogado para dentro da motoca. E aí... exatamente. E aí, agora, quando terminou tudo, a main vai se desfazer ao contrário. A última que foi criada aqui foi pessoa. Então, a Ana que tinha ficado salva em pessoa vai ser desfeita. E, por último, a motoca vai ser desfeita. Não. Moto ocupado. Ah, tá. É porque eu criei a Ana, não foi? Aí eu tentei colocar a Bia. Por que a Ana morreu? Nosso código tá errado, não era para não ter morrido, não. Não, a Ana não era para ter morrido, não. Ana, por que você morreu, Ana? Se a pessoa for diferente de nulo, eu salvo a pessoa. Por que a Ana não ficou na motoca, rapaz? Nossa, inserir tá certo. Não, rapaz, tá errado. Vocês vão errar um mod P. Por que vocês não viram esse erro aqui? O que é que tá errado? Rapaz, eu só coloco a pessoa na moto se a moto tiver vazia. Aí o que acontece é que ninguém conseguia entrar na moto e todo mundo morria. Caía da moto e morria. Maldade, né? Todo mundo morrendo. Agora sim, agora de novo.
Ah, agora acerta. A Ana nasce, aí ela fica dentro da moto. Aí a Bia tenta entrar na moto, a moto tá ocupada, a Bia morre. O Léo nasce, tenta entrar na moto, não consegue, ele morre. A Bia nasce e vai para dentro da moto, porque a Ana tinha sido guardada do lado de fora. Como a Ana foi criada depois da moto, a mens faz se construindo ao contrário, né? Porque é uma pilha. Então a Ana morre e por final a moto morre. Quando a moto morre, a referência da Bia que estava lá dentro se perde e a Bia morre junto com a moto. Aqui, ó. É, só jogar porque ela está salva aqui, né? Isso daqui é uma variável do tipo make share, share de PTR. Entendeu? Esse make shared, ele é uma simplificação sintática para você não ter que escrever tudo. Porque senão você teria que escrever o seguinte: é um shared PTR de pessoa que vai armazenar o seguinte bloco: new pessoa Ana 6. Entendeu? Então, para não ter que fazer isso daqui, que é redundante, new pessoa, dizendo que é de pessoa, você manda criar um bloco de pessoa e passa o construtor. E aí ele já dá um new pessoa e ele guarda aqui dentro. Tá vendo? E pegar a construção completa, fica muito feio, né? Não, perdão, é o contrário. Assim. Então, para não ter que fazer isso tudo, aí a gente usa o make shared. Ok, pessoal? Então, o desafio desse bloco 2 é só esse, que é a abstração do que é uma referência e do que é um objeto. Tem que ficar lidando com nulo e com não nulo para poder inserir e remover as pessoas. Fora isso, é só lógica boba, né? Assim, lógica divertida, tipo, parecida com carro. Lembra que o carro você colocava gasolina e andava? Aqui é a mesma coisa. Você compra dinheiro e aí a criança pode ficar andando usando o dinheiro que você comprou. Então a moto tem o dinheiro, a pessoa e o poder. O poder é só para buzinar. Por exemplo, eu sempre gosto de colocar alguma coisinha de algoritmo para as pessoas não esquecerem. Vamos lá, aqui um teste rápido de algoritmo para vocês, tá certo? Bem simples. A moto recebe uma potência, tudo bem? Oi. Não, aqui não, porque obrigatoriamente esse é o atributo. Então você não precisa do desse. Pergunta. Buzinar. Só por diversão, tá? Dependendo da potência, você tem que gerar um string. Se você tiver com um de potência, vai ser pen. 2 de potência vai ser pen. 3 de potência vai ser pen. 4 de potência vai ser pen. Como é que eu faço de forma bem simples isso daqui? A quantidade. Ah, mas tu é muito chato, não deixou nem o pessoal pensar, cara. Pega, mano. Otário, a gente prepara a piada todinha. Isso aqui você faz via laço, né? Só fazer um laço concatenando a string com a quantidade de elementos que você precisa. Então, se você tem 10 de potência, você faz o laço 10 vezes, colocando 10S.
Tá? Ou então, você aprende o jeito fácil. Porque toda linguagem, todas, tem códigos para repetições, tarefas repetitivas. Por exemplo, quero preencher de 1 a 10. Você faria um iota aqui no C++, ou então você faria um range no Python. Você quer preencher um vetor com várias vezes o mesmo elemento. Toda linguagem vai ter o seu macete para fazer, porque são tarefas repetitivas. Aqui você faria algo simples como eu quero um string, onde eu tenho potência vezes o elemento é. Entendeu? Se você tivesse em JavaScript, seria algo como eu quero um array de potência elementos e aí eu vou preencher todos esses elementos com a letra E. Agora eu tenho um array com vários S e eu vou juntar todos eles. Agora eu tenho um string com vários S. Se fosse em Python, e aí por aí vai, entendeu? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a gente pode fazer utilizando os recursos que a gente conhece, que seria o for e tal, e tal, e tal. Mas é para ficar também aquela curiosidade. Ué, será que não já tem um jeito pronto de fazer isso? Sabe? Entendeu? Então, assim, é só para atiçar um pouquinho a curiosidade de que sempre tem formas mais práticas de fazer tarefas extremamente repetitivas. Tudo bem, meu povo? Então, são 7h54. O essencial da aula fica por aqui. De tarefa de casa, vocês vão ficar com a lapiseira. Eu vou só aproveitar aqui para falar como é que funciona a lapiseira. A lapiseira é a mesma coisa da motoca. Só que com a diferença de que, ao invés de ser uma moto com uma criança, é uma lapiseira com um grafite. E aí o método inserir e remover é o mesmo método. Tá? Por exemplo, inserir avisa se deu certo, só a diferença, e remover devolve o grafite. Antes a gente devolvia a criança, aqui você vai devolver a grafite. Lá na motoca a gente tinha um método dirigir, que você comprava tempo de moto e andava. Aqui o método seria escrever página. E esse daqui é até legal. Você percebe que a lapiseira, a gente não consegue aproveitar o último centímetro da lapiseira, na verdade. Na lapiseira não, do grafite. Mais ou menos o último centímetrozinho ali do grafite, ele fica na ponta, ele tá lá, mas você não consegue escrever. Então a brincadeira aqui é, toda vez que você escreve uma página, o grafite que tem um determinado tamanho diminui. Certo? O grafite ele tem 3 propriedades: o tamanho, a dureza e a espessura. A espessura é a lógica para saber se você pode inserir ou não pode inserir o grafite na lapiseira. Você pode inserir o grafite 07 na lapiseira 05? Não. Então o inserir não verifica só se existe ou não existe grafite. Verifica o que também? Se os calibres são compatíveis, né? Ok? E aí, toda vez que você tem um grafite, conforme você vai escrevendo, o que acontece com o tamanho do grafite? Vai diminuindo. Ok? Só que o quanto que ele diminui também varia de grafite para grafite. Vocês já perceberam que quanto mais macio o grafite, mais rápido ele se acaba? Ou vocês nunca perceberam isso porque nunca escreveram? Vocês sabiam que grafite tem uma coisa chamada HB, 2B, 4B? Ou nunca viram isso? Não, o grafite, né? Ele tem um nível de dureza. Quanto mais duro, menos ele gasta e mais ele arranha. Quanto mais macio, mais ele gasta, porque mais macio ele é. Isso os desenhistas usam, por exemplo, quando ele vai fazer um rascunho, ele usa um grafite bem duro, para ficar aquele traço mais seco. Mas quando ele vai fazer um preenchimento, ele usa um grafite bem mole, porque dá corpo para o preenchimento. Entendeu? Então, o mais duro seria o HB, e aí vai ficando mais mole com 2B, 4B, 6B e tal.
E aí já está aqui, por exemplo, se vocês pegaram o modelo, acho que a primeira classe já vem de graça aqui, né? Não, não vem não de graça. Cadê? Get size, get thickness. Não vem. Eu pensei que ia ver. Porque tem uma lógicazinha que é o quanto que o grafite gasta para escrever uma folha. Mas tem aqui na descrição da questão. Por exemplo, se o grafite é HB, cada folha vai comer 1 milímetro do grafite. Se o grafite é 2B, cada folha vai comer 2 milímetros do grafite. Então, quando você chama o método escrever folha, o que é que ele vai fazer? Primeira coisa, escrever folha, o que é que ele vai ter que verificar? Se tem grafite. Se não tem grafite, não tem grafite. Se tem grafite, aí você tem que ver se existe grafite suficiente para escrever. Porque se o grafite já tiver em 10 milímetros, é porque você já gastou o grafite todo. Tem só aquele toquinho que não serve mais para escrever nada. Ah, professor, por que você tem que colocar essas cores de lógica nos exercícios de PO? Porque senão ia ficar besta demais. Não? Tem que ter um desafiozinho. Uma diversãozinha. Mas fora o método escrever, que vocês vão ter que raciocinar um pouquinho, todos os outros é só aquela manipulação de dados que a gente já acabou de fazer com a Motoca. Igualzinho a Motoca. Então o vídeo hoje mesmo eu coloco no YouTube, vocês podem pegar o vídeo e tomar como referência e a gente se vê amanhã. Combinado?